A manhã chegou silenciosa à mansão dos Almeida. Mas o silêncio que pairava sobre aquela casa não era o da paz. Era o silêncio pesado da espera. Da angústia que cresce quando não há mais palavras para expressar o medo que domina cada cômodo, cada corredor, cada olhar trocado entre as pessoas que habitavam aquele lugar. Sofia tinha apenas 9 anos quando os primeiros sintomas apareceram. Começou com uma fadiga inexplicável, seguida por dores nas articulações que faziam a menina chorar durante a noite. Rodrigo Almeida, seu pai, havia construído um império no ramo imobiliário. Possuía recursos ilimitados, contatos com os melhores médicos do país e do mundo, mas nada disso parecia suficiente diante do que estava acontecendo com sua única filha. Os meses se passaram, e a condição de Sofia se deteriorou de maneira assustadora. A doença avançava como uma sombra implacável, tomando conta do pequeno corpo da menina dia após dia. Seus cabelos escuros começaram a cair em mechas que a mãe, Helena, recolhia do travesseiro todas as manhãs, com lágrimas silenciosas. A pele que antes tinha o tom rosado da infância foi ficando pálida, quase translúcida, revelando veias azuladas que pareciam desenhos tristes sob a superfície frágil. Os médicos se revezavam na mansão. Especialistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, até mesmo profissionais trazidos dos Estados Unidos e da Europa. Cada um chegava com sua maleta de equipamentos modernos, faziam exames intermináveis, colhiam amostras de sangue, analisavam resultados em computadores sofisticados. As conclusões, porém, eram sempre vagas, inconclusivas, frustrantes. Falavam em doenças autoimunes raras, em síndromes sem nome definido, em possibilidades que precisavam de mais investigação. Rodrigo gastou fortunas em tratamentos experimentais. Transformou um dos quartos da mansão em um mini-hospital, equipado com monitores cardíacos, bombas de infusão, cilindros de oxigênio. Contratou enfermeiras que se revezavam em turnos de 12 horas, garantindo que Sofia nunca ficasse sozinha. A rotina da família foi completamente absorvida pela doença. Helena abandonou seu trabalho como arquiteta para se dedicar integralmente à filha. Rodrigo passou a trabalhar de casa, instalando um escritório no andar de baixo para estar sempre próximo. As noites eram as piores. Sofia acordava gemendo de dor, seu corpinho se contorcendo sob os lençóis de algodão egípcio que já não traziam conforto algum. Helena corria para o quarto, administrava os medicamentos prescritos, segurava a mão da filha até que o efeito dos analgésicos a levasse de volta a um sono agitado e cheio de pesadelos. Rodrigo observava tudo de longe, encostado no batente da porta, sentindo-se completamente impotente. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todas as suas conexões não significavam nada diante daquela realidade cruel. Foi nesse contexto de desespero crescente que a presença de Dona Luísa começou a se destacar. A babá havia sido contratada 3 anos antes, quando Sofia tinha apenas 6 anos. Era uma mulher de aparência simples, com seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque discreto, roupas modestas e modos gentis. Viera recomendada por uma agência de confiança, com referências impecáveis de famílias anteriores. Dona Luísa sempre foi uma presença silenciosa na casa. Cumpria suas funções com eficiência e dedicação, mas mantinha uma distância respeitosa. Não se envolvia nas conversas da família. Não opinava sobre assuntos que não fossem de sua alçada. Não criava intimidades desnecessárias. Havia algo de reservado nela, uma qualidade de guardiã de segredos que ninguém nunca havia questionado. Com o avanço da doença de Sofia, Dona Luísa assumiu um papel ainda mais importante na rotina da casa. Era ela quem preparava as refeições especiais que a menina conseguia ingerir. Sopas leves e vitaminas nutritivas que ao menos forneciam alguma energia ao corpo debilitado. Era ela quem trocava os lençóis com a delicadeza necessária para não causar mais dor. Era ela quem lia histórias para Sofia nas tardes longas, quando a menina estava acordada demais para dormir, mas fraca demais para qualquer atividade. Helena notou que havia algo diferente na maneira como Dona Luísa olhava para Sofia. Não, era apenas o olhar de cuidado profissional ou de afeto desenvolvido ao longo dos anos. Havia uma intensidade ali, uma espécie de reconhecimento que Helena não conseguia decifrar. Várias vezes, a mãe flagrou a babá, observando a menina com uma expressão que misturava tristeza profunda e algo que parecia culpa. Certa tarde, enquanto organizava os medicamentos na cômoda do quarto de Sofia, Helena teve a certeza de que Dona Luísa estava escondendo algo. A babá segurava um vidro de remédio nas mãos trêmulas, os olhos fixos na criança adormecida,
os lábios se movendo como se sussurrasse palavras que ninguém mais poderia ouvir. Quando percebeu que estava sendo observada, Dona Luísa rapidamente recompôs a expressão, colocou o medicamento no lugar certo e saiu do quarto com passos apressados. Rodrigo também começou a notar as mudanças no comportamento da babá. Durante uma das noites em que ficou acordado no escritório, revisando documentos sem conseguir se concentrar, ele a viu atravessar o jardim em direção ao quarto dos fundos onde ela residia. Carregava uma caixa de papelão antiga, amarrada com barbante, como se contivesse algo precioso ou perigoso. O empresário pensou em segui-la, em questionar o que havia naquela caixa, mas uma ligação urgente o distraiu, e o momento passou. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Sofia continuava piorando. Os momentos em que conseguia ficar acordada foram se tornando cada vez mais raros. Seu peso caiu drasticamente. As costelas ficaram salientes sob a pele fina. Os braços e pernas pareciam gravetos frágeis, que poderiam se quebrar ao menor movimento brusco. Os médicos começaram a usar palavras como paliativo e preparação, termos que Rodrigo e Helena se recusavam a aceitar, ou mesmo compreender completamente. Foi em uma dessas tardes cinzentas, quando a chuva batia forte nas janelas panorâmicas da mansão, que algo mudou. Sofia estava deitada em sua cama hospitalar, conectada a tubos e fios, a respiração fraca e irregular. Helena segurava sua mão pequena e gelada, cantarolando baixinho uma canção de ninar que a menina adorava quando era mais nova. Rodrigo estava sentado na poltrona ao lado, a cabeça entre as mãos, os ombros curvados pelo peso de uma derrota que se aproximava. Dona Luísa entrou no quarto carregando uma bandeja com chá. Seus movimentos eram lentos, deliberados. Colocou a bandeja sobre a mesinha lateral e ficou ali parada, observando a cena com uma expressão que finalmente revelava toda a tortura que vinha carregando por tanto tempo. Suas mãos apertavam o avental branco com força, os nós dos dedos ficando brancos pela pressão. Helena levantou os olhos e encontrou o olhar da babá. Naquele momento, sem que uma palavra fosse dita, a mãe soube. Soube que Dona Luísa carregava algo importante, algo que poderia mudar tudo. A pergunta ficou suspensa no ar, não formulada, mas perfeitamente compreendida. Dona Luísa deu um passo à frente, depois outro. Sua respiração estava acelerada, o peito subindo e descendo rapidamente sob o uniforme simples. Abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Fechou os olhos por um longo momento, como se reunisse coragem para algo que vinha adiando há tempo demais. Quando finalmente abriu os olhos novamente, havia decisão neles. Uma decisão que havia sido tomada não naquela tarde, mas provavelmente em algum momento distante do passado, e que agora, finalmente, seria colocada em ação. Ela olhou para Sofia, depois para Helena, depois para Rodrigo, que havia erguido a cabeça sentindo a tensão no ambiente. A chuva continuava caindo lá fora. O monitor cardíaco emitia seus bips regulares. O chá fumegava na xícara esquecida. E Dona Luísa, a babá discreta que por 3 anos havia sido apenas uma presença silenciosa na mansão dos Almeida, estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Algo que ela havia guardado por anos, talvez décadas, e que agora não podia mais ser mantido em segredo. O que aconteceria a seguir estava além da compreensão de qualquer pessoa naquela sala. A verdade, quando finalmente viesse à luz, seria mais surpreendente e transformadora do que qualquer um poderia imaginar. Dona Luísa permaneceu em silêncio por mais alguns segundos que pareceram eternos. A chuva continuava sua melodia melancólica contra as janelas. Helena não desviou o olhar da babá, sentindo instintivamente que algo monumental estava prestes a acontecer. Rodrigo se levantou da poltrona, a postura tensa, os olhos fixos na mulher que por tanto tempo havia sido apenas mais uma funcionária em sua casa. A babá caminhou lentamente até a janela, as mãos ainda apertando o avental. Olhou para o jardim encharcado pela tempestade, como se buscasse ali a força necessária para o que precisava dizer. Quando finalmente se virou, havia lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Ela começou a falar. Sua voz era baixa, trêmula, carregada de emoção contida por anos. Contou que não era simplesmente uma babá que havia chegado à família Almeida por acaso ou por recomendação de agência. Sua presença naquela casa tinha um propósito específico, uma missão que vinha carregando há mais de 2 décadas. Dona Luísa revelou que, muitos anos antes, havia trabalhado em um hospital no interior do estado, não como enfermeira ou médica, mas como auxiliar de limpeza. Era um trabalho humilde,
mas que lhe dava acesso a lugares e informações que outras pessoas não tinham. Durante aqueles anos, ela testemunhou muitas coisas, algumas belas, outras terríveis, mas nada se comparava ao que descobriu em uma noite de plantão. Há 28 anos. Ela narrou como, naquela noite específica, estava limpando o corredor da maternidade quando ouviu vozes alteradas vindas de uma das salas reservadas. Eram médicos discutindo algo em tom urgente e preocupado. A curiosidade a levou para mais perto, e através de uma fresta na porta, ela viu uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Havia 2 mulheres naquela sala. Ambas haviam dado à luz na mesma noite, com minutos de diferença. Uma das mulheres era de família rica, influente, mas havia complicações graves com seu bebê. A criança nascera com uma condição genética severa que, segundo os médicos, não lhe daria mais que alguns meses de vida. A outra mulher era pobre, sem recursos, mas seu bebê era perfeitamente saudável. Dona Luísa pausou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. O que aconteceu naquela noite, segundo ela testemunhou, foi uma decisão tomada por um médico sem escrúpulos e pela família rica. Eles trocaram os bebês. A mulher pobre recebeu a criança doente, enquanto a família rica ficou com o bebê saudável. Documentos foram falsificados, registros foram alterados, e testemunhas foram compradas ou silenciadas. A babá revelou que ela havia sido uma dessas testemunhas silenciadas. Recebeu uma quantia em dinheiro e ameaças veladas de que, se contasse algo, sua própria família sofreria consequências terríveis. Ela era jovem, assustada, sem recursos para enfrentar pessoas poderosas. Então guardou o segredo, carregou a culpa e tentou seguir com sua vida. Os anos passaram e Dona Luísa sempre se perguntou sobre aqueles bebês. O que havia acontecido com eles? A criança doente havia sobrevivido contra todas as probabilidades? E o bebê saudável havia crescido feliz na família que não era biologicamente sua? Essas perguntas a atormentavam, especialmente nas noites em que o remorso não a deixava dormir. Então, há 3 anos, ela viu um anúncio em um jornal. A família Almeida procurava uma babá. Havia uma foto do casal e de sua filha, Sofia. Quando Dona Luísa olhou para aquela foto, seu coração quase parou. A menina tinha uma marca de nascença distintiva no pescoço, pequena, em forma de meia-lua. Era exatamente a mesma marca que ela havia visto no bebê pobre naquela noite no hospital, 28 anos atrás. A revelação caiu sobre Helena e Rodrigo como uma avalanche. Dona Luísa estava dizendo que Sofia não era filha biológica deles? Que havia sido trocada ao nascer. A sala girou ao redor de Helena, que precisou se apoiar na cama da filha para não cair. Rodrigo ficou paralisado, o rosto perdendo toda a cor, incapaz de processar o que estava ouvindo. Mas havia mais. Dona Luísa continuou, sua voz agora mais firme, urgente. Ela explicou que passou os últimos 3 anos trabalhando para a família não apenas para cuidar de Sofia, mas para investigar, para ter certeza absoluta antes de revelar qualquer coisa. Ela havia coletado discretamente amostras de DNA, comparado registros médicos antigos que conseguiu acessar através de contatos que mantinha, cruzado informações sobre a família biológica da menina. E o que descobriu foi devastador e, ao mesmo tempo, oferecia uma centelha de esperança. A doença de Sofia não era aleatória ou sem explicação. Era genética, hereditária, vinda de sua família biológica. Mas o mais importante, havia tratamento. A mãe biológica de Sofia, aquela mulher pobre de 28 anos atrás, também havia sofrido com a mesma condição. E ela havia se recuperado através de um tratamento específico, desenvolvido por um médico especialista que trabalhava com essa síndrome. Genética rara. Dona Luísa foi até seu quarto nos fundos da mansão e voltou carregando a caixa de papelão que Rodrigo havia visto naquela noite. Dentro dela estava tudo. Documentos antigos do hospital, fotos, recortes de jornal sobre a família biológica de Sofia, registros médicos e, mais importante, informações sobre o tratamento que havia salvado a vida da mãe biológica da menina. Ela colocou tudo sobre a mesa do quarto, organizando os papéis com mãos trêmulas. Havia certidões de nascimento originais, antes das alterações fraudulentas. Havia fotos da mulher pobre segurando o bebê no hospital, a mesma marca de nascença visível no pescoço da criança. Havia relatórios médicos detalhados sobre a condição genética e seu tratamento. Rodrigo se aproximou da mesa, pegou um dos documentos, leu com atenção crescente. Suas mãos tremiam. Helena estava chorando agora, mas não eram apenas lágrimas de choque. Havia algo mais ali, uma mistura complexa de traição, alívio
e uma esperança desesperada. A babá explicou que o tratamento não era convencional. Não era algo que os médicos modernos, focados em protocolos estabelecidos, considerariam como primeira opção. Envolvia uma combinação específica de medicamentos, terapias e procedimentos, que só faziam sentido quando se conhecia a origem genética exata da doença. Era por isso que todos os especialistas contratados por Rodrigo haviam falado, mas nenhum havia chegado a um diagnóstico definitivo ou tratamento eficaz. Ela revelou onde a mãe biológica de Sofia estava agora, recuperada e vivendo uma vida normal após anos de sofrimento. Deu o nome do médico que havia desenvolvido o protocolo de tratamento, um especialista aposentado que raramente atendia novos pacientes, mas que certamente se interessaria pelo caso de Sofia, dada a raridade da condição. Dona Luísa também admitiu que havia considerado revelar tudo muito antes, mas temia as consequências. Temia que a verdade destruísse a família Almeida. Temia que ela própria fosse presa ou perseguida por ter mantido silêncio por tanto tempo sobre o crime que testemunhara. Temia que, ao expor a verdade, causasse mais dano do que bem. Mas ver Sofia definhar dia após dia, ver a esperança se esvair dos olhos de Helena e Rodrigo, ver uma criança inocente sofrer por uma doença que tinha cura conhecida, foi demais para ela suportar. A culpa de ter silenciado uma vez não poderia ser repetida. Desta vez, ela precisava falar, independente das consequências para si mesma. Rodrigo finalmente encontrou sua voz. Fez perguntas diretas sobre como Dona Luísa havia obtido certas informações, sobre a confiabilidade do que estava apresentando, sobre os próximos passos. Sua mente empresarial estava tentando processar tudo, organizar o caos de emoções e informações em algo manejável, em um plano de ação. Helena se aproximou de Sofia adormecida e tocou suavemente a marca de nascença no pescoço da filha. Aquela pequena meia-lua que sempre estivera ali, que ela havia beijado 1000 vezes, que agora tinha um significado completamente diferente. Sua filha. Não biologicamente, talvez, mas em todos os aspectos que realmente importavam. E agora havia uma chance de salvá-la. A noite avançou com os 3 adultos discutindo os próximos passos. Dona Luísa forneceu todos os contatos que possuía, todos os documentos que havia colecionado, toda a informação que poderia ser útil. Rodrigo já estava mentalmente organizando como encontraria o médico especialista, como verificaria a autenticidade de tudo que estava sendo revelado, como implementaria o tratamento o mais rápido possível. Havia também a questão da família biológica de Sofia. Dona Luísa revelou que a mulher que deu à luz à menina nunca soube da troca. Ela acreditou que seu bebê havia morrido poucos meses após o nascimento, vítima da doença genética. Viveu todos esses anos em luto, sem saber que sua filha estava viva, crescendo em uma mansão a quilômetros de distância. As implicações legais e emocionais eram esmagadoras, mas naquele momento, apenas uma coisa importava. Sofia poderia ser salva. Depois de meses de desespero, de tratamentos ineficazes, de ver a filha definhar sem esperança, finalmente havia uma luz no fim do túnel. Dona Luísa terminou sua revelação pedindo perdão. Perdão por ter guardado o segredo por tanto tempo. Perdão por ter entrado na vida da família sob falsos pretextos. Perdão por todo o sofrimento que sua omissão havia causado. Ela sabia que talvez nunca fosse perdoada, que provavelmente enfrentaria consequências legais, mas isso não importava mais. O que importava era que Sofia tinha uma chance. Quando o amanhecer chegou, trazendo um céu limpo após a tempestade da noite anterior, tudo havia mudado na mansão dos Almeida. O segredo que Dona Luísa guardara por tanto tempo estava finalmente revelado. E com essa revelação, veio não apenas choque e dor, mas algo que a família não sentia há meses: esperança. O dia amanheceu com uma claridade cruel, iluminando cada canto da mansão e cada rosto marcado pela noite sem sono. Rodrigo não havia fechado os olhos sequer por 1 minuto. Estava em seu escritório cercado pelos documentos que Dona Luísa havia fornecido, o telefone colado à orelha desde as primeiras horas da manhã. Suas ligações começaram às 6 horas, primeiro para seu advogado pessoal, depois para um investigador particular de sua confiança, depois para contatos no meio médico. A reação inicial de Rodrigo havia sido de descrença absoluta. Como empresário bem-sucedido, ele estava acostumado a lidar com tentativas de extorsão, com histórias inventadas por pessoas querendo tirar vantagem de sua fortuna. Sua primeira suspeita foi de que Dona Luísa estivesse arquitetando algum golpe elaborado, aproveitando-se do momento de vulnerabilidade da família.
Mas quanto mais ele examinava os documentos, quanto mais verificava as informações, mais difícil ficava manter o ceticismo. O investigador particular chegou à mansão antes das 8 da manhã. Era um homem de meia idade, discreto, conhecido por sua eficiência e discrição. Rodrigo lhe entregou tudo que Dona Luísa havia fornecido e deu instruções claras. Verificar cada documento, cada informação, cada detalhe. Confirmar a autenticidade das certidões de nascimento, localizar as pessoas mencionadas, investigar o médico especialista, descobrir se havia realmente uma troca de bebês ou se tudo não passava de uma elaborada mentira. Enquanto isso, no andar de cima, Helena vivia seu próprio tormento. Ela estava sentada ao lado da cama de Sofia, observando a filha dormir fitadamente. Sua mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Durante toda a noite, ela havia alternado entre raiva, medo, esperança e uma tristeza profunda que parecia não ter fim. A revelação de Dona Luísa havia abalado os próprios alicerces de sua identidade como mãe. Sofia era sua filha. Ela havia certeza disso em seu coração, independente de qualquer ligação biológica. Havia sido ela quem embalou a menina durante as noites de cólica, quem ensinou as primeiras palavras, quem curou os primeiros machucados, quem celebrou cada conquista e consolou cada frustração. Biologia não podia apagar 9 anos de amor incondicional. Mas, ao mesmo tempo, Helena se sentia atraída de uma forma que não conseguia explicar completamente. Alguém havia tirado dela a experiência de gerar sua própria filha biológica. Alguém havia mentido, manipulado, roubado algo precioso. E pior, essa mesma mentira estava matando Sofia, porque os médicos não sabiam a verdadeira origem da doença. As enfermeiras que faziam o turno diurno chegaram e perceberam imediatamente que algo estava diferente. A tensão na casa era palpável. Helena mal respondeu aos cumprimentos de bom dia. Rodrigo estava trancado no escritório gritando ordens ao telefone. E Dona Luísa havia se recolhido a seu quarto, esperando pelo que viria a seguir. Por volta das 10 horas, o médico pessoal da família chegou para a visita de rotina a Sofia. Dr. Henrique era um homem de 50 anos, careca, com óculos de armação dourada e um jeito meticuloso de fazer as coisas. Ele havia acompanhado Sofia desde o início da doença. Havia coordenado as consultas com os especialistas internacionais. Havia tentado todos os protocolos disponíveis. E havia falhado em cada um deles. Rodrigo o interceptou antes que ele subisse para o quarto de Sofia. No escritório, trancou a porta e mostrou ao médico os documentos que Dona Luísa havia fornecido. Explicou a revelação da noite anterior, observando atentamente a reação do profissional. Dr. Henrique ficou pálido, pegou os papéis com mãos trêmulas, leu com atenção crescente. A reação do médico foi de choque profissional. Se aquela informação fosse verdadeira, se Sofia realmente tinha aquela condição genética específica, então todo o tratamento que vinha sendo aplicado estava errado. Não era apenas ineficaz, em alguns casos poderia até estar piorando a situação. Dr. Henrique admitiu que nunca havia considerado aquela síndrome específica porque ela era extremamente rara e, segundo os registros médicos de Sofia, não havia histórico familiar que justificasse investigá-la. O médico pediu para fazer novos exames imediatamente. Exames genéticos específicos que confirmariam ou descartariam o diagnóstico sugerido pelos documentos de Dona Luísa. Rodrigo autorizou tudo. Recursos não eram problema. O que importava era velocidade e precisão. Enquanto a equipe médica preparava Sofia para a coleta de amostras, Helena finalmente desceu para confrontar Dona Luísa. Encontrou a babá sentada na cozinha, as mãos envolvendo uma xícara de café frio, o rosto marcado por rugas que pareciam ter se aprofundado durante a noite. O encontro entre as duas mulheres foi carregado de emoção. Helena precisava de respostas, precisava entender. Como Dona Luísa havia conseguido viver na mesma casa por 3 anos, cuidando de Sofia, sabendo de tudo e não dizendo nada? Como ela havia suportado ver a menina sofrer, sabendo que havia uma possível solução? Dona Luísa não se defendeu. Admitiu que havia sido covarde, que o medo havia paralisado sua consciência por tempo demais. Explicou que a cada dia que passava, ficava mais difícil revelar a verdade, porque a verdade também traria consequências terríveis. Ela temia destruir a família, temia as repercussões legais, temia até mesmo que não fosse acreditada e que a informação vital sobre o tratamento fosse descartada como delírio de uma velha babá. Helena queria estar furiosa, queria gritar, expulsar aquela mulher de sua casa.
Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela reconhecia que, sem Dona Luísa, sem sua coragem tardia de falar, Sofia estaria condenada. Os melhores médicos do mundo não haviam conseguido diagnosticar corretamente a menina. Foi preciso o testemunho de uma auxiliar de limpeza de décadas atrás para trazer a peça que faltava no quebra-cabeça. A tarde trouxe mais complicações. O investigador particular voltou com relatórios preliminares. Ele havia conseguido confirmar que a mulher mencionada por Dona Luísa realmente existia. Vivia em uma cidade no interior e havia de fato se recuperado de uma doença grave há anos. Havia também registros no hospital que correspondiam aos detalhes fornecidos pela babá, embora muitos documentos oficiais parecessem ter sido alterados ou estivessem faltando. Mais significativo ainda, o investigador havia localizado o médico especialista que havia tratado a mãe biológica de Sofia, Dr. Alberto. Mendes era um homem de 70 e poucos anos, aposentado há 5 anos, mas ainda atuante em pesquisas sobre doenças genéticas raras. Ele havia se mostrado interessado no caso quando contatado pelo investigador. Rodrigo imediatamente marcou uma videochamada com o Dr. Alberto para aquela mesma tarde. Na chamada, o médico aposentado ouviu atentamente o relato de Rodrigo, pediu para ver os documentos médicos de Sofia, fez perguntas técnicas precisas sobre os sintomas e a progressão da doença. Sua expressão foi ficando cada vez mais séria. Dr. Alberto confirmou que os sintomas de Sofia correspondiam exatamente à síndrome genética que ele havia estudado por décadas. Era uma condição raríssima, com apenas algumas centenas de casos documentados no mundo. A doença atacava o sistema imunológico de maneira específica, fazendo o corpo literalmente se autodestruir. Sem tratamento correto, era fatal. Mas com o protocolo adequado, havia taxa de recuperação superior a 80%. O médico explicou que o tratamento convencional, aquele que Sofia vinha recebendo, não apenas era ineficaz, mas poderia estar acelerando a deterioração. O que Sofia precisava era de uma combinação muito específica de imunossupressores, terapia genética direcionada e suplementação metabólica precisa. Era um tratamento complexo, mas ele tinha décadas de experiência com ele. Dr. Alberto se ofereceu para viajar até a cidade no dia seguinte, examinar Sofia pessoalmente e iniciar o tratamento imediatamente caso os exames genéticos confirmassem o diagnóstico. Rodrigo aceitou sem hesitar, oferecendo pagar qualquer quantia, fornecer qualquer recurso necessário. Enquanto isso, outro dilema ético estava se formando. Rodrigo e Helena precisavam decidir se iriam ou não contatar a mãe biológica de Sofia. Dona Luísa havia fornecido o endereço e algumas informações sobre a mulher. Seu nome era Mariana, tinha 45 anos. Trabalhava como costureira em uma pequena cidade a 200 quilômetros de distância. Ela nunca havia se casado, nunca tivera outros filhos. Vivia sozinha, carregando a dor de ter perdido seu único bebê há quase uma década. A questão era moralmente complexa. Mariana tinha o direito de saber que sua filha estava viva, mas contar a ela também significaria revelar que Sofia estava morrendo, que havia sido roubada dela ao nascer, que toda uma vida de possibilidades havia sido negada. Seria cruel dar esperança apenas para potencialmente arrancá-la novamente? Helena argumentava que Mariana merecia saber a verdade, independente do resultado. Que, como mãe biológica, ela tinha direitos sobre Sofia. Rodrigo estava mais hesitante. Seu instinto protetor o fazia querer manter tudo em sigilo, até que Sofia estivesse segura, até que o tratamento estivesse funcionando, até que houvesse certeza de um final feliz. Dr. Henrique voltou no final da tarde com os resultados preliminares dos exames genéticos. Sua expressão era grave. Os testes confirmavam que Sofia tinha exatamente a síndrome que Dr. Alberto havia descrito. Não havia mais dúvidas. Dona Luísa estava certa. A doença tinha origem genética específica, era tratável, e todo o sofrimento dos últimos meses havia sido causado por um diagnóstico errado baseado em informações médicas falsificadas há 9 anos. A notícia deveria ter trazido alívio, mas trouxe também uma onda de raiva e frustração. Rodrigo socou a parede do escritório, fazendo seus nós dos dedos sangrarem. Helena chorou lágrimas amargas, pensando em todos os dias de agonia que poderiam ter sido evitados. Dr. Henrique estava visivelmente abalado, questionando sua própria competência por não ter considerado aquela possibilidade. Mas havia também esperança. Esperança real, tangível, baseada em ciência e dados concretos. Sofia poderia ser salva. O tratamento existia. O especialista estava disposto a ajudar. Os recursos estavam disponíveis.
Depois de meses flutuando em um mar de incertezas e promessas vazias, finalmente havia um caminho claro à frente. À noite, Rodrigo convocou uma reunião na sala de estar. Estavam presentes ele, Helena, Dr. Henrique, o advogado da família e Dona Luísa. Era hora de tomar decisões importantes sobre os próximos passos, tanto médicos quanto legais. O advogado alertou sobre as implicações legais de tudo que havia sido revelado. A troca de bebês no hospital constituía crime grave. As pessoas envolvidas, se ainda vivas, poderiam ser processadas. Dona Luísa, por ter mantido silêncio por tanto tempo, também poderia enfrentar consequências legais. E havia a questão da custódia. Tecnicamente, Mariana tinha direitos legais sobre Sofia. Rodrigo declarou que questões legais eram secundárias naquele momento. A prioridade absoluta era salvar Sofia. Tudo o mais poderia ser resolvido depois. Ele instruiu o advogado a começar a investigar quem havia estado envolvido na troca original dos bebês, mas sem criar alvoroço público que pudesse complicar o tratamento da menina. Quanto a Dona Luísa, Rodrigo e Helena tomaram uma decisão surpreendente. Apesar de toda a raiva e confusão, eles reconheciam que a babá havia, no final, feito a coisa certa. Ela poderia ter levado o segredo para o túmulo, mas escolheu falar, sabendo das consequências que enfrentaria. Por isso, ela não seria denunciada e poderia continuar na casa se assim desejasse, ajudando no cuidado de Sofia durante o tratamento. Dona Luísa recebeu a notícia com lágrimas de gratidão e alívio. Ela jurou que dedicaria cada dia restante de sua vida para ajudar Sofia a se recuperar, para compensar de alguma forma os anos de silêncio. Sobre Mariana, a decisão foi mais difícil. Após horas de debate, Helena e Rodrigo concordaram que ela seria contatada, mas apenas depois que Sofia começasse o tratamento e houvesse sinais claros de melhora. Não seria justo dar a Mariana a esperança de que sua filha estava viva, apenas para depois ter que dizer que ela havia morrido. Era melhor esperar, garantir que Sofia sobreviveria, e então reunir mãe biológica e filha em circunstâncias menos desesperadoras. Noite terminou com planos concretos. Dr. Alberto chegaria na manhã seguinte e iniciaria o novo protocolo de tratamento imediatamente. Sofia seria monitorada 24 horas por dia. Os medicamentos específicos já estavam sendo providenciados através dos contatos do médico. Uma nova equipe de enfermeiras especializadas seria contratada. Rodrigo também tomou uma decisão importante. Ele pausaria completamente suas atividades empresariais pelos próximos meses. Seus sócios poderiam gerenciar os negócios. Sua única responsabilidade agora era estar presente para Sofia, acompanhar cada detalhe do tratamento, garantir que sua filha tivesse tudo o que precisasse para se recuperar. Helena, por sua vez, decidiu começar a escrever tudo o que estava acontecendo. Não como terapia ou desabafo, mas como registro histórico. Sofia merecia conhecer sua própria história quando estivesse saudável novamente. Merecia saber sobre a coragem de Dona Luísa, sobre o amor incondicional de seus pais, sobre a luta que ela havia travado, mesmo sem estar consciente dela. Quando todos finalmente se retiraram para seus quartos, a mansão dos Almeida estava transformada. Não era mais um lugar de desespero silencioso e esperanças mortas. Era agora um campo de batalha onde uma guerra real estava sendo travada, mas desta vez com armas adequadas, estratégia clara e chances reais de vitória. Sofia continuava dormindo em seu quarto, inconsciente de todas as revoluções que sua existência havia causado, inconsciente de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela não poderia imaginar, inconsciente de que segredos enterrados por quase uma década haviam sido desenterrados especificamente para salvá-la. O monitor cardíaco continuava seus bips regulares. Os tubos e fios continuavam conectados a seu pequeno corpo. Mas agora havia algo diferente no ar daquele quarto. Havia esperança genuína, fundamentada não em desejos ou preces, mas em ciência, verdade e determinação humana. Dr. Alberto Mendes chegou à mansão dos Almeida exatamente às 8 horas da manhã seguinte, carregando 2 malas pesadas com equipamentos e medicamentos. Era um homem baixo, magro, com cabelos completamente brancos e olhos azuis penetrantes que pareciam ver através das pessoas. Seus movimentos eram lentos, mas precisos, de quem havia dedicado uma vida inteira à medicina, e não tinha nada a provar a ninguém. Ele passou as primeiras 2 horas apenas observando Sofia. Verificou cada monitor, leu todos os prontuários médicos, examinou os resultados dos exames genéticos, fez suas próprias avaliações físicas com delicadeza notável. Não falou muito durante esse período. Apenas fazia anotações em um caderno de couro, gasto pelo tempo e uso.
Quando finalmente se reuniu com Rodrigo, Helena e Dr. Henrique na biblioteca, sua avaliação foi direta e sem rodeios. Sofia estava em estado crítico, provavelmente mais próxima da morte do que qualquer um gostaria de admitir. O tratamento convencional que vinha recebendo havia causado danos que precisariam ser revertidos antes mesmo de começar o protocolo correto. Seria uma batalha difícil, e as primeiras semanas seriam as mais perigosas. Mas ele também disse algo que ninguém esperava ouvir. Ele estava otimista. Havia tratado dezenas de pacientes com aquela síndrome ao longo de sua carreira, muitos deles em estados tão críticos quanto Sofia. E a grande maioria havia se recuperado completamente. A doença era brutal, mas quando combatida com as armas certas, ela podia ser derrotada. O novo tratamento começou naquela mesma tarde. Dr. Alberto precisou primeiro fazer uma desintoxicação cuidadosa do corpo de Sofia, removendo os medicamentos errados que vinham sendo administrados. Esse processo sozinho levou 3 dias e foi agonizante para todos os envolvidos. Sofia teve febres altíssimas, convulsões, momentos em que parecia que seu corpo estava desistindo completamente. Helena não saiu do quarto durante esses 3 dias. Dormia em uma poltrona ao lado da cama. Segurava a mão da filha durante cada crise. Sussurrava palavras de encorajamento mesmo quando Sofia estava inconsciente demais para ouvir. Rodrigo se revezava com ela, trazendo comida que Helena mal tocava, oferecendo suporte emocional mesmo quando ele próprio estava se despedaçando por dentro. Dona Luísa assumiu o papel de coordenadora silenciosa de tudo o que acontecia na casa. Ela garantia que as enfermeiras tivessem tudo o que precisavam, que os medicamentos fossem preparados corretamente, que refeições fossem servidas nos horários certos, que a mansão continuasse funcionando, enquanto todos os olhos estavam voltados para o quarto de Sofia. Era sua forma de pedir perdão, de demonstrar através de ações o que palavras nunca poderiam expressar adequadamente. No 4º dia, algo mudou. Sofia abriu os olhos pela primeira vez em semanas de maneira consciente, focada. Seu olhar encontrou o de Helena, e por um breve momento, houve reconhecimento ali. A menina não conseguiu falar, estava fraca demais, mas seus dedos apertaram a mão da mãe com uma força que não tinha há meses. Dr. Alberto chamou aquilo de sinal promissor. Significava que o corpo de Sofia estava começando a responder, que a desintoxicação havia funcionado, que agora eles poderiam começar o protocolo de tratamento propriamente dito. Ele explicou que as próximas semanas seriam de melhora gradual intercalada com recaídas. Era um processo não linear, mas cada dia a tendência seria de mais força, mais consciência, mais vida. O protocolo de tratamento era complexo e rigoroso. Envolvia uma combinação específica de medicamentos imunossupressores administrados em horários precisos, terapia genética através de injeções semanais, suplementação nutricional meticulosamente calculada e fisioterapia suave para evitar atrofia muscular. Cada elemento do tratamento precisava ser coordenado perfeitamente com os outros. Sofia precisou aprender a confiar em seu corpo novamente. Nos primeiros dias após o início do tratamento correto, ela conseguia ficar acordada por apenas alguns minutos de cada vez. Mas esses minutos foram se estendendo. Primeiro 15 minutos, depois meia hora, depois 1 hora inteira. Em cada período de vigília, ela estava mais presente, mais consciente de seu entorno. A primeira vez que Sofia pediu água com sua própria voz, fraca e rouca, mas inconfundivelmente dela, Helena chorou de alegria. A primeira vez que a menina conseguiu sentar na cama sem ajuda, Rodrigo precisou sair do quarto para esconder as lágrimas que não conseguia conter. A primeira vez que Sofia sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno, Dona Luísa sentiu que talvez, apenas talvez, ela pudesse algum dia se perdoar. As semanas passaram e a transformação foi se tornando mais evidente. O cabelo de Sofia começou a crescer novamente, fino e frágil no início, mas crescendo. A cor voltou gradualmente ao seu rosto, substituindo a palidez mortal por um tom que lembrava vida. Seu peso começou a aumentar, lentamente mas consistentemente. Os exames de sangue mostravam melhora em todos os indicadores importantes. Dr. Alberto vinha todos os dias monitorar o progresso pessoalmente. Ele ajustava dosagens, modificava aspectos do tratamento conforme necessário, sempre atento aos sinais que o corpo de Sofia estava enviando. Sua experiência de décadas era evidente em cada decisão que tomava, em cada pequeno ajuste que fazia no protocolo. Houve momentos difíceis, recaídas que assustavam a família e faziam todos temerem que o progresso fosse apenas ilusão temporária.
Sofia teve infecções oportunistas que precisaram ser tratadas com antibióticos fortes. Teve reações adversas a alguns dos medicamentos que exigiram substituições. Teve dias em que a dor voltava com intensidade, e ela chorava por horas sem conseguir ser consolada. Mas a tendência geral era clara. Sofia estava melhorando. E não apenas sobrevivendo, mas realmente se recuperando. Dr. Alberto explicou que o corpo dela estava aprendendo a funcionar corretamente pela primeira vez em meses, talvez pela primeira vez desde que a doença havia começado silenciosamente anos atrás. Era um processo de reprogramação celular, de ensinar o sistema imunológico a reconhecer o que deveria atacar e o que deveria proteger. 2 meses após o início do tratamento correto, Sofia conseguiu ficar de pé sozinha pela primeira vez. Suas pernas tremiam, frágeis após tanto tempo sem uso apropriado. Mas ela ficou de pé. Helena segurou suas mãos para dar segurança, mas a menina estava sustentando seu próprio peso. Foi uma vitória monumental, um marco que Dr. Alberto disse ser indicativo de recuperação substancial. A partir desse ponto, o progresso acelerou. Sofia começou a fazer fisioterapia intensiva para reconstruir força muscular. Começou a comer refeições completas em vez de apenas sopas e vitaminas. Começou a pedir para fazer coisas simples que crianças normais fazem: desenhar, ouvir música, assistir seus desenhos favoritos. Cada pedido era evidência de que ela estava voltando, de que a menina vibrante que havia sido estava emergindo novamente do corpo que quase se tornou seu caixão. A equipe médica começou a usar palavras como remissão e recuperação completa. Dr. Henrique, que havia acompanhado toda a jornada desde os primeiros sintomas, admitiu que nunca havia testemunhado algo assim. Ele havia visto Sofia à beira da morte. Havia praticamente perdido a esperança. E agora estava vendo uma menina de 9 anos literalmente ressuscitar diante de seus olhos. Rodrigo começou a fazer planos para o futuro novamente. Planos que não envolviam funerais ou despedidas, mas sim escolas, viagens, celebrações de aniversário. Helena comprou roupas novas para Sofia, roupas coloridas e alegres que substituíram os pijamas hospitalares que a menina usava há meses. A casa começou a ter vida novamente. Sons de risadas e conversas, em vez de apenas sussurros sombrios e choros abafados. Dona Luísa observava tudo com uma mistura de alegria profunda e melancolia persistente. Ela estava feliz por Sofia, grata por ter finalmente revelado o segredo que salvou a menina, mas também estava consciente de que havia outra mulher, a 200 quilômetros de distância, que não sabia nada sobre essa recuperação milagrosa. Mariana continuava vivendo em ignorância, acreditando que sua filha estava morta há 9 anos, sem saber que ela estava viva, saudável, e chamando outra mulher de mãe. 3 meses após o início do tratamento correto, Dr. Alberto fez uma avaliação completa de Sofia. Os resultados foram tão positivos que até ele, com toda a sua experiência e cautela profissional, não conseguiu esconder o sorriso. Sofia estava em remissão completa. Todos os indicadores estavam normais ou caminhando rapidamente para a normalidade. Ela havia ganhado peso suficiente para estar no percentil apropriado para sua idade. Sua força muscular estava em 70% do esperado e melhorando diariamente. Não havia sinais de danos permanentes em órgãos vitais. O médico declarou que Sofia poderia começar a ter uma vida mais normal. Ainda precisaria continuar com o tratamento de manutenção, mas poderia sair do quarto hospitalar, explorar a casa, eventualmente até voltar à escola quando estivesse mais forte. Era uma vitória completa. Uma recuperação que poucos meses atrás parecia impossível. Naquela noite, a família Almeida teve sua primeira refeição junta à mesa de jantar em quase 1 ano. Sofia sentou na cabeceira, ainda um pouco pálida e magra demais, mas com olhos brilhantes e um sorriso que iluminava toda a sala. Helena preparou os pratos favoritos da filha. Rodrigo fez um brinde não alcoólico com suco de uva, celebrando não apenas a recuperação, mas a vida, a esperança e os milagres que acontecem quando verdades enterradas finalmente vêm à luz. Dona Luísa foi convidada a participar da refeição, sentando-se à mesa pela primeira vez como membro da família em vez de apenas funcionária. Sofia, que ainda não sabia toda a verdade sobre o que havia acontecido, apenas sabia que Dona Luísa havia ajudado de alguma forma especial na sua recuperação. A menina abraçou a babá com força surpreendente, sussurrando um obrigada que carregava peso muito além da compreensão de uma criança de 9 anos. Era um novo começo, não apenas para Sofia, mas para todos na mansão dos Almeida. A doença havia sido derrotada.
A verdade havia prevalecido sobre mentiras décadas antigas. E uma família havia sido transformada pela experiência de quase perder tudo e então, contra todas as probabilidades, recuperar tudo novamente. Mas ainda havia uma última verdade a ser revelada. Uma última pessoa que merecia saber. E essa conversa estava se aproximando rapidamente. 4 meses após o início do tratamento correto, Sofia estava irreconhecível da criança à beira da morte que havia sido. Ela corria pelos corredores da mansão, seu riso ecoando pelas paredes que por tanto tempo conheceram apenas silêncios pesados. Seu cabelo havia crescido até os ombros, castanho escuro e brilhante. Seu rosto tinha cores saudáveis, bochechas ligeiramente rosadas que falavam de vida vibrante. Seus olhos, antes fundos e sem brilho, agora brilhavam com a curiosidade natural de uma criança que está redescobrindo o mundo. Dr. Alberto havia reduzido gradualmente suas visitas, agora vindo apenas uma vez por semana para monitoramento de rotina. Ele estava extremamente satisfeito com o progresso de Sofia, declarando que ela estava entre os casos de recuperação mais bem-sucedidos que havia tratado em toda a sua carreira. O tratamento de manutenção continuaria por mais alguns anos, mas a expectativa era de que Sofia vivesse uma vida completamente normal e saudável. A menina havia voltado aos estudos, inicialmente com professores particulares em casa, e agora estava fazendo planos para retornar à escola no próximo semestre. Ela havia reconectado com algumas amigas através de videochamadas e estava ansiosa para voltar à vida social normal de uma criança de sua idade. O trauma da doença ainda estava presente, manifestando-se ocasionalmente em pesadelos ou momentos de ansiedade. Mas uma terapeuta infantil estava ajudando Sofia a processar tudo o que havia vivenciado. Rodrigo havia retomado parcialmente suas atividades profissionais, mas com uma perspectiva completamente transformada. Ele não via mais o trabalho como a prioridade absoluta em sua vida. Reservava todas as manhãs e noites para estar com Sofia, acompanhando seu café da manhã, levando-a para pequenos passeios, lendo histórias antes de dormir. A experiência de quase perder a filha havia reordenado completamente suas prioridades. Helena também estava transformada. Ela havia documentado toda a jornada em um diário detalhado, registro que algum dia seria compartilhado com Sofia quando ela fosse mais velha e pudesse entender completamente. A mãe também havia se tornado ativista, usando sua experiência para pressionar por mudanças em protocolos hospitalares, por melhores sistemas de registro de nascimentos, por mais pesquisa em doenças genéticas raras. Dona Luísa continuava na casa, mas seu papel havia evoluído. Ela não era mais apenas a babá, mas havia se tornado parte da família de uma maneira mais profunda. Sofia era especialmente apegada a ela, sentindo instintivamente que havia uma conexão especial entre elas, mesmo sem conhecer todos os detalhes da história. Mas chegou o momento que todos sabiam que seria inevitável. Era hora de contar a verdade completa a Sofia e fazer contato com Mariana, sua mãe biológica. A conversa aconteceu em uma tarde de sábado ensolarada. Rodrigo e Helena sentaram Sofia na sala de estar, com Dona Luísa presente também. A menina percebeu imediatamente que era algo sério, sua expressão ficando preocupada, temendo que a doença houvesse voltado. Eles contaram a história com cuidado, adaptando os detalhes para serem apropriados para uma criança de 9 anos. Explicaram sobre a troca no hospital, sobre como Dona Luísa havia guardado o segredo, sobre como essa verdade havia sido essencial para descobrir o tratamento correto. Explicaram que Helena e Rodrigo eram seus pais em todos os sentidos que realmente importavam, mas que havia outra mulher, sua mãe biológica, que não sabia que ela estava viva. A reação de Sofia foi complexa. Houve lágrimas, confusão, perguntas difíceis, mas também houve uma maturidade surpreendente na maneira como ela processou a informação. Ela declarou que Helena e Rodrigo eram seus pais verdadeiros, nada mudaria isso. Mas ela também expressou curiosidade sobre Mariana, e uma tristeza genuína ao saber que essa mulher havia sofrido tanto acreditando que sua filha estava morta. Sofia tomou uma decisão que surpreendeu todos os adultos. Ela queria conhecer Mariana. Queria que sua mãe biológica soubesse que ela estava viva e saudável. Achava que Mariana merecia ter essa felicidade, mesmo que a situação fosse complicada. Rodrigo e Helena respeitaram o desejo da filha. Contataram Mariana através de intermediários, preparando cuidadosamente o terreno antes de revelar a verdade completa. Mariana inicialmente não acreditou, pensando ser alguma crueldade elaborada. Mas quando viu fotos de Sofia, quando viu a marca de nascença em forma de meia-lua no pescoço da menina, quando o teste de DNA confirmou o que seu coração já estava gritando, ela entrou em colapso emocional.
O primeiro encontro entre Mariana e Sofia aconteceu na mansão dos Almeida, com terapeutas PR,